Não é o tipo de vídeo que eu estava querendo fazer, mas acho que isso faz parte do processo. Então, vou tentar resumir aqui para vocês por que eu tô desistindo de correr a Maratona de Porto Alegre esse ano. E vou ficar um tempinho parado da corrida aí, pelo menos 6 semaninhas. Então, acho que vou tentar dividir esse vídeo aqui em 4 partes, né? Falar um pouco de como é que estava sendo a preparação, depois falar quais foram os sinais que eu comecei a sentir que podiam indicar uma possível lesão, como a gente descobriu a lesão e o que era, e quais são os próximos passos, né? Nesse meio, os aprendizados que a gente teve, talvez os erros e o que a gente vai aprender para os próximos ciclos. Foram 6 meses se dedicando à preparação para essa maratona, em diferentes etapas, me preparando um pouco mais especificamente para ganhar velocidade, fazer a base aeróbica e aí depois também ganhar esse condicionamento mais específico da maratona. Então, acho que desde janeiro, no final do ano passado, eu decidi que queria determinar algumas metas que não necessariamente eu ia conseguir fazer até a maratona, mas eram boas referências dos objetivos que eu queria concluir até a prova. Tempo para 5 km, 10 km, meia maratona, que eu queria estar atingido em algum momento do primeiro semestre. Dá para dizer que eu consegui atingir todos, acho que os 2 únicos que eu não testei foram de 5 km, que a última vez que eu testei foi em dezembro de 24, foram os 16,51, e a maratona, de fato, que eu ainda não testei. Mas, assim, o objetivo de 10 km e de meia maratona, eu consegui bater com bastante margem. Os grandes aprendizados no ciclo de maratona é entender que a maratona é muito mais do que só a prova, afinal, é essa preparação toda que a gente faz, é o dia a dia, a evolução que a gente vai trazendo. Então, acho que olhando para trás, eu enxergo uma evolução bizarra, muito maior do que eu conseguia imaginar 6 meses atrás. E acho que isso é um grande alicerce que, feito tudo, vale a pena. Saber que agora a gente tem que dar um passo atrás, dar uma segurada de onda, mas sabe que isso é a decisão mais acertada para poder evoluir bem lá na frente. Vamos tentar dar uma olhada do que a gente mudou ao longo desses 6 meses, do que era o nosso objetivo inicial, e também entender o que foram os sinais que podiam marcar que tinha alguma lesão vindo por aí. Mais ou menos em fevereiro, eu tive uma reunião com o Beto, onde a gente decidiu, vendo um pouquinho dos treinos, como é que estavam, empurrar um pouco mais do volume que a gente ia fazer. O planejamento inicial era fazer até uns 140, 135 km por semana, e a gente percebeu que isso estava sendo uma carga que meu corpo estava suportando muito bem no período de base, e eu não estava ficando quebrado, não estava sentindo que estava sendo levado ao limite nos treinos mais fortes. Então a gente decidiu esticar um pouco mais essa corda, e isso fez com que a gente decidisse chegar mais ou menos a 160 km por semana. E assim, dado o cenário inicial que a gente estava, isso pode ter sido um pouco de exagero, essa subida de volume muito rápida, ela sempre é perigosa. Então, quando a gente teve essa conversa em si, a gente sabia que isso podia ser um risco maior de poder ter uma lesão nesse processo. Quando a gente chegou nessas semanas mais intensas, de 160 quilômetros, o corpo estava respondendo bem, mas a gente sabe que isso é um processo de acúmulo de fadiga, e acho que algumas semanas depois, quando eu comecei a testar isso em algumas provas, como eu comentei, eu consegui testar os 10 quilômetros, a meia maratona, mas durante o período que eu estava fazendo essas provas, eu comecei a perceber uma dor específica na minha coxa esquerda. Logo depois da prova de 10 km foi o primeiro momento que eu comecei a sentir essa fadiga, mas assim, foi uma fadiga bem de leve, e aí quando eu fui chegando perto dessa meia maratona, eu já decidi fazer a prova com uma bermuda de compressão, que é uma coisa que não é muito comum hoje, mas eu estava sentindo que a coxa estava meio estranha, tinha marcado algumas solturas, e aí eu fui percebendo que essa dor não passava, e eu cheguei a ficar 2 dias parado e nada dessa dor melhorar. Fiz eletroacupuntura, fui no físio inúmeras vezes, estava fazendo liberação e recovery toda semana, e mesmo assim era uma dor que parecia muscular, eu sentia ela muito mais quando estava trotando leve do que quando estava fazendo alguma intensidade, mas era uma dor que estava persistente, e cada vez mais ela estava me levantando uma luz amarela do que podia acontecer. Até que depois de um longo de 36 quilômetros, talvez o longo mais intenso e mais desafiador aqui da Lagoa, eu comecei a achar que podia ser uma coisa maior do que só uma dor muscular, e decidi que ia aprofundar isso. Marquei a sessão mais completa no físio para a gente poder investigar, e também achei que era uma boa marcar, falar com o ortopedista, eventualmente fazer uma imagem, uma ressonância magnética para entender o que era. E aí, depois do desenrolar disso, fui na consulta com o meu ortopedista, que é o Sérgio Maurício,
e ele diagnosticou que eu estava com edema ósseo grau 3 no fêmur e ia acabar impossibilitando eu de fazer a maratona de Porto Alegre por conta do prazo, né? Essa lesão demanda umas 6 semanas de recuperação, pelo menos, e isso era consideravelmente mais do que eu tinha disponível. Então a gente decidiu imediatamente cancelar a prova a partir do momento que a gente sabia a gravidade da lesão, porque acho que corrida é muito sobre isso, é sobre estar sempre com o corpo são e pensar na longevidade como atleta. A gente não tem que ficar levando o corpo ao limite, correndo risco de lesões mais sérias, de uma eventual fratura. Então a gente decidiu não fazer essa prova e dar o descanso necessário para o corpo para poder seguir para os grandes objetivos do ano. A gente tem um grande objetivo de fazer a Maratona de Chicago. Eventualmente eu ia querer correr o desafio da Maratona do Rio, mas também decidi não fazer para conseguir me recuperar bem e chegar forte no final. Como eu estava comentando, assim, a gente vê toda essa evolução no processo e eu gosto muito de usar os dados que eu tenho disponíveis para estimar como é que está meu condicionamento, ver onde é que dá para chegar no momento. E uma das coisas que eu estava acompanhando durante todo esse período era minha recuperação através do meu relógio e também meu condicionamento. E a gente estava numa evolução muito boa. Eu consegui bater muito próximo da estimativa do Coros no tempo de 10K, fiz um pouco mais forte, e a mesma coisa para meia. E aí nessas estimativas, uma coisa que me ligou uma luz mais amarela para a lesão foi o seguinte: a gente tem uma estimativa aqui para cada distância no Coros. E aí quando a gente vê, ele dá uma nota para o seu condicionamento para endurance, limiar, velocidade e sprint. E quando eu comecei a sentir essas dores, eu comecei a perceber que ao correr leve, eu estava tendo uma dificuldade de manter uma frequência baixa por causa dessa dor. Então minha frequência estava muito maior. E por conta disso, a minha estimativa, que antigamente estava em 2 horas e 35 para a maratona, ela caiu para 2 horas e 38, porque esse meu condicionamento de endurance ele estava prejudicado. O que sinaliza justamente esse caso de que meu corpo estava dando sinais de que tinha algo de errado. Porque, enfim, durante todo o processo, cada dia que passava eu fazia um treino leve, um treino de endurance, e percebia que minha frequência se mantinha baixa, meu corpo e a recuperação estavam ótimos, até que isso começou a ficar um pouco estranho. Então isso sempre é uma forma legal de mostrar como a gente tem marcadores no nosso condicionamento que podem estar indicando uma possível lesão, sabe? Acho que a minha frequência é mais alta que o normal nas rodagens leves, essa sensação de estar compensando na corrida e correndo de forma ineficiente ou um pouco torta. Acho que tem até umas imagens que eu fiz que isso fica bem visível. Então é sempre bom a gente escutar o corpo. Além disso, outros marcadores que eu sempre olho são a qualidade do sono, o HRV, que foram marcadores que oscilaram um pouco menos. Então acho que o principal marcador foi essa variação no meu condicionamento do Coros. Uma coisa muito importante para mim pensar que muitas vezes a gente tem que segurar a onda e às vezes postergar um objetivo que seja uma prova para conseguir ficar bem, recuperar o corpo e garantir essa longevidade como atleta, sabe? A gente não é obrigado a fazer prova, a gente é corredor amador, então não tem nenhuma obrigação específica a fazer prova, então não tem que pagar de herói, fazer uma prova quase lesionado. Eu sei que muitas vezes a maratona é mais do que só uma corrida, muitas vezes a gente tem um objetivo, uma homenagem a alguém que está doente, alguém que a gente perdeu, ou às vezes uma prova de resultado pra gente, sabe? Um grande objetivo como pessoa e como atleta, mas como eu vi num vídeo ontem, assim, sempre tem uma outra maratona, sempre tem uma outra oportunidade, então saber escutar o corpo e respeitar essa longevidade como atleta eu acho que é fundamental. Então, sempre bom, começou a sentir alguma coisa, tenta entender o que é, conversa com o treinador, com o fisioterapeuta, para conseguir diagnosticar o mais rápido possível uma eventual lesão e não ter que ficar muito tempo parado, porque a gente entra nessa rotina de treinar e sabe que ficar sem nossa corridinha, que acaba sendo muitas vezes nosso psicólogo, é duro. Então, sempre é bom lembrar que escutar o corpo é o primeiro passo para você conseguir ter uma longevidade nesse esporte. E, assim, acho que agora pensando nos próximos passos, a orientação do médico foi ficar 6 semanas sem corrida. Assim, esse primeiro momento é muito crucial ficar sem correr, depois a gente tem um retorno mais gradativo, mas o principal foi tirar essa carga da perna para poder ter a recuperação. E aí, para manter esse condicionamento, a ideia foi começar a pedalar
Eu tenho pedalado muito indoor na academia ou em casa no rolo e também na rua para poder manter esse condicionamento. Assim que eu conversei com o Beto, sinalizando que a gente estava com esse problema e tal, ele já começou a passar uns treinos para mim mais específicos na bike para tentar estimular ainda esse condicionamento, dando umas pancadinhas melhores no coração e tal, e principalmente porque na bike eu não sinto absolutamente nenhuma dor. Então eu estou fazendo fisioterapia para essa recuperação, estou malhando bastante para poder recondicionar e estou pedalando. Então esses próximos passos vão ser essas 6 semanas totais aí em repouso de corrida e me preparando para gradualmente voltar a correr e aí poder reinserir essa rotina de corrida no dia a dia, bem gradual para não ter risco de novas lesões ou de ter algum outro tipo de grupamento que vai estar sendo comprometido nessa volta, para a gente poder, ali para julho, já estar bem encaixado para o ciclo, para as maratonas do final do ano. Tá bom?